vou te contar como a minha saga começou. Um dia com o joelho no chão, eu orei ao meu Senhor. Quando foi no outro dia, oh meu Deus me enviou um mendigo de rua que uma Bíblia me ofertou, que me deu todas as respostas, que em seguida me transformou, que me deu todas as respostas, que em seguida me transformou. Na oração que eu fiz, pedi a Deus para me transformar em instrumento de justiça, para que eu pudesse executar as escrituras sagradas. É que veio me ensinar a verdadeira justiça e a necessidade de congregar. A partir deste momento, eu comecei a procurar. A partir deste momento, eu comecei a procurar. Eu fui em várias congregações, eu ia para observar, eu estava procurando onde devia ficar. Eu confesso que foi difícil, onde pudesse agradar. Em todas aquelas denominações, fugia do que Jesus veio ensinar. Encontrei vários rituais que só servem para escandalizar. Encontrei vários rituais que só servem para escandalizar. Hoje nós vamos falar de um assunto, conversar um pouco, contar um pouco da minha história e baseado nas sagas do povo que está nas Escrituras Sagradas. Nós tiramos alguns personagens para ver as caminhadas que deram e o resultado que... Então, o título que eu botei nesta palestra de hoje, o resultado de uma saga. Agora, saber, em primeiro lugar, o que é uma saga? Em primeiro lugar, fala de lenda. Segundo lugar, é uma aventura. E esse terceiro lugar, história. Quarto lugar, é o resultado de uma história.
Então, para darmos início nesse assunto de hoje, nós aqui encontramos alguns personagens que tiveram uma saga na sua caminhada. O primeiro deles foi Abraão. O Senhor ali revela algo para ele e manda que ele saia do meio da sua parentela. Então ele saiu de Harã e foi endereçado saiu de Harã e foi para Canaã. Ali ele estabeleceu a sua morada, a sua fazenda, as suas criações, e começou a contar a história de um povo a partir dali por uma promessa de Deus. Então, o primeiro dele, depois de Abraão, nós encontramos um dos seus netos, no caso, Jacó. Ele ali, por uma ação dele contra o irmão dele, nós conhecemos bem a história bíblica, que ele engana ali o seu irmão, engana o seu pai, e é obrigado a voltar lá para a terra do seu avô, para Harã, onde morava ali um dos seus tios. E ele passa ali algum tempo, mais de 20 anos ali junto com aquele tio, tal de Labão. E depois ele volta para Canaã de novo, com a sua família, com a história que nós conhecemos, daquelas 4 mulheres, aqueles 13 filhos, porque eram 12 varões com uma menina. E depois ele sai de Canaã por um decreto praticamente de Deus, depois daquela seca que houve, e vai para o Egito. E no Egito eles ficam ali mais de 400 anos. Ele já tinha morrido, seus filhos morridos, mas tinha a sua descendência, que também foi uma saga bem difícil. Foram escravos no Egito. E depois, quando ali aquela população, depois de 400 anos, eles oram ao Senhor e o Senhor levanta um do meio deles mesmo, Moisés, para trazer de volta para Canaã de novo, aquele povo, porque ali é onde Deus tinha prometido que seria uma doação de Deus para aquele povo, que hoje nós conhecemos como Israel. Então foi tudo na vida de Jacó, que depois é transformado em Israel, e de Israel nasce uma nação a partir daqueles 12 filhos de Jacó, e passar aquele tempo todo no Egito, e depois volta para Canaã. E a volta para Canaã foi algo meio interessante, porque era uma trajetória de 15 dias de pé, andando, aquela população. Eles passaram 40 anos caminhando no deserto, até que conquista ali de novo aquelas terras e implanta ali uma nação que hoje conhecemos como Israel. E aí depois disto, nós, para entender melhor, porque algo dessa história vira uma lenda até, mas em cima disto eu quero contar a minha saga, como aconteceu também comigo. Um garoto adolescente ainda, de 17 anos, fui nascido no Espírito Santo, um lugar por nome Muniz Freire, lá no interior do Espírito Santo. E dali meus pais mudam de Muniz Freire e vêm para a região de Alegre. Saí com 9 anos de idade desta região de onde eu nasci. E fui com meus pais para a região de Alegre, estado também do Espírito Santo.
E ali eu fiquei até os 17 anos de idade, por algumas coisas que aconteceu, e tomei uma decisão de sair daquele lugar que eu vivia ali, procurando uma melhoria de vida. Na minha vinda, passei 4 meses em Campos dos Goytacazes. Depois que saí de Campos dos Goytacazes, vim para o Rio de Janeiro, habitando na região de São João de Meriti. Ali eu trabalhei em algumas firmas, na época, firmas de supermercado, por exemplo, Ideal, Casa da Banha, Casas Sendas, Rainha, Mariterra. Trabalhei em algumas empresas morando em São João de Meriti, até que chegou uma época que meus documentos foram roubados. Já casado, conheci a minha esposa lá no estado do Espírito Santo, na região de Alegre. Conhecemos ainda adolescente e começamos a corresponder através de cartas, que naquele tempo não tinha não tinha facilidade de comunicação que temos hoje. Mas ali correspondendo durante 5 anos, aí viemos nos casar. E morando na região de São João de Meriti. Aí deu nessa época que meus documentos foram roubados, fiquei desempregado e foi difícil. Até que consegui de novo tirar documentos, e com família já, é um casal de filhos, meus 2 filhos. E mediante isto, eu comprei um terreno em Nova Iguaçu, também estado do Rio de Janeiro. Ali construí uma casa. E naquela época, mudando para Nova Iguaçu, eu tive uma decepção na religião que eu vivia, até gostava, me sentia bem ali, que era no catolicismo. Mas uma vez nós tivemos ali uma reunião que me decepcionou muito. Porque a gente, na igreja católica, a gente tinha desejo até de conhecer as escrituras sagradas, mas não tinha acesso, era só aqueles livretozinhos. E naqueles livros a gente não aprendia praticamente nada das escrituras sagradas. Quando criança ainda, porque eu era um católico praticante desde que nasci, ali fez todos aqueles rituais de crisma, batismo e catecismo e essas coisas todas, mas as escrituras não eram ensinadas. E um dia, ainda morando na região de São João de Meriti, tivemos uma reunião com um padre, até um espanhol, e aquele padre reuniu aquele grupo. A gente só tinha pessoas de 25 anos abaixo, eu tinha na época 25 anos, e naquela reunião, aquele padre foi ensinar, desde ensinar das escrituras sagradas, foi ensinar acerca de política, e uma das políticas mais imundas que eu descobri que existe no mundo, que falando sobre ecumenismo. E aquilo me decepcionou e eu fiz um pacto comigo mesmo. Não vou congregar em lugar nenhum mais, porque isso é perda de tempo. Mas sempre fui levado a aquele sentimento de justiça, e eu pensava a justiça de uma maneira na minha razão. E um dia, aí nisto, eu fui para Nova Iguaçu, ali naquele terreno que eu tinha comprado, construí ali uma casa, ainda casa em obra ainda, estava os cômodos, a gente já morando, mas o piso todo de um concreto grosso. E um dia algo me bateu que pela primeira vez, o católico ele não ora, ele reza. Pelo menos nessa época era assim. Era só aquelas
chamadas, conhecidas orações copiadas, que a gente repetia aquelas palavras todas as vezes. E nesta noite, a minha esposa já caminhando nas igrejas evangélicas, mas eu não gostava. Para mim aquilo era até uma blasfêmia contra Deus, porque eu não conhecia, não tinha conhecimento. Aí naquela noite, sozinho em casa, ouvindo umas músicas, lembro até hoje, numa emissora que tinha em São Paulo, a Nacional de São Paulo. Aí de repente me veio aquele sentimento, eu desliguei aquele rádio e botei meu joelho no chão, ali naquele concreto grosso mesmo, e pela primeira vez na vida eu orei. E a oração que eu fiz, eu nunca me esqueci. Eu pedi a Deus que me fizesse um instrumento de justiça. E continuei com o rádio desligado, tomei um banho, fui dormir. Era uma época de muito calor. E quando foi 5 horas da manhã, no outro dia, eu me acordei, que aí eu já estava trabalhando em Copacabana. Tinha ali um trailer no calçadão de Copacabana, frente ao Copacabana Palace, na Avenida Atlântica. E quando eu chego ali, que eu começo a trabalhar, a colocar uma panela de milho para cozinhar, uma panela de salsicha para fazer cachorro-quente, que a gente vendia muito cachorro-quente. Aí chegou o gelo, botei o gelo nos cocos, que a gente vendia também muito coco gelado. Aí chegou uma mulher vendendo Bíblia. Eu compro aquela Bíblia, isso no outro dia, depois da oração. E guardei, trabalhei o dia todo. E quando foi à noite, à tardinha, que terminou o movimento da praia, que estava começando os caminhantes do calçadão, aí peguei aquela Bíblia que eu tinha comprado daquela Testemunha de Jeová e comecei a ler. Quando eu abro na primeira página em Gênesis, ali tinha lido apenas 2 versículos, me chega um mendigo pedindo para que eu fritasse alguns ovos e um pacotinho de pão, porque eles moravam debaixo do calçadão da Avenida Atlântica, em frente ali a Rodolfo Dantas, tem um bueiro ali era a casa desses mendigos. Ele pediu para fritar e eu, como católico é muito dado a fazer esses tipos de ações. Então eu peguei aquela Bíblia, deixei do lado do balcão e fui fritar os ovos para aquele cidadão. E aquele mendigo, olhando aquela Bíblia, ele me disse assim: poxa, o senhor está lendo esse livro aí, e no buraco aonde a gente dorme tem uma Bíblia de verdade. Se o senhor quiser, eu trago para o senhor, porque para nós lá não tem serventia nenhuma. Ela está até com a capa queimada, porque a gente botamos uma vela queimar em cima, e bêbado queimou até o final e começou a queimar a capa, mas o conteúdo dela tá bom. Eu falei: por que você não lê ela? Eu falei: não, porque eu já conheço a escritura toda e tal. Aí ele foi lá, eu cortei aqueles pães, fiz um sanduíche, ainda botei o ovo frito dentro, ainda botei um molho para ajudar ele. E ele leva aquele prato lá para o buraco, onde era a casa deles. E meia hora depois ele volta com aquele prato vazio na mão e a Bíblia. E me deu aquela Bíblia. Então eu encostei a Bíblia que eu comprei da Testemunha de Jeová e li aquela Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Levei ali cerca de uns 5 ou 6 vezes lendo. E quando eu termino de ler aquelas escrituras, eu descobri o que é a verdadeira justiça. E a necessidade de comunhão, a necessidade de congregar em algum lugar. Aí eu dei continuidade a esta saga, procurando uma igreja para congregar. Eu fui em várias.
A primeira que eu fui, eu lembro até hoje, foi uma igreja batista. E quando eu cheguei ali para assistir o culto, vi duas coisas que vi que estava fora daquele pouco que eu tinha aprendido naquela primeira leitura que eu tinha feito. Eu vi ali um comércio muito extenso em cima dos membros e uma separação social que me decepcionou. Eu vi que naquela igreja, uma igreja grande, um prédio de 3 andares, e ali tinha 2 templos naquele prédio, um para os pobres, com um dos pastores ali ministrando a palavra para os pobres, e no terceiro andar, no segundo era berçário, esse tipo de coisa, e no terceiro andar um salão grande, todo refrigerado, que era e um outro pastor ali celebrando o culto para os ricos. Falei, aqui não dá para ficar. Aí eu fui em várias outras. E tudo que eu vi era só decepção. Então era um espécie, um show de calouro, a Assembleia de Deus mesmo, era algo que eu vi, na primeira vista eu vi desse jeito, que havia aqueles irmãozinhos ali, na chamada oportunidades, era mais um show de calouro do que uma adoração a Deus. Falei, aqui também não dá para mim. E outras coisas que vi dentro daqueles testemunhos que eram contados, um dia me deparei com uma situação bem desagradável com uma jovem daquela congregação. Quando deram a chamada oportunidade para aquela jovem, ela foi lá e foi contar um testemunho para a igreja. Um dia de domingo, que acabou até em riso aquele ato daquela jovem. Olha só, irmão, o diabo hoje não queria que eu viesse para a igreja. Foi o testemunho dela. Fui, tomei banho, e na hora de me aprontar para vir para a igreja, me sumiu uma peça íntima. Aí eu caço de um lado, caço do outro, e não achei a peça. Aí eu falei, diabo, eu vou te envergonhar, ou com calcinha ou sem calcinha, hoje eu vou para a igreja. E aquilo foi uma comoção de riso dentro daquele culto que estava ali. Eu falei, poxa, cada coisa vergonhosa que acontece nesses lugares. E fui também outras, observando estas que se dizem neopentecostal, que era só pedindo dinheiro, e ali simpatia de um jeito, simpatia de outro. Eu vi ali mais um centro espírita do que uma igreja. E foi muito difícil até encontrar uma congregação que eu achei que estava dentro daquilo que eu tinha lido na Bíblia. Até um dia encontrei um lugarzinho que era muito bem organizado. Depois de vários, foi mais de um ano procurando, andando de um lugar para o outro, encontrei aquela congregação que era um culto muito bem organizado, usavam a palavra, um culto suave, não tinha aquelas bagunças, aquelas danças que eu via lá em outros lugares que se dizia pentecostal, aquele samba comendo, aquele ritmo de candomblé batendo. Tudo aquilo serviu só para minha decepção. E até que eu encontrei esse lugar que tinha ali um grupo cantando louvores, suave, e uma palavra depois, um culto simples. Eu encontrei e falei assim, acho que aqui dá para ficar, porque encontrei pelo menos uma simplicidade. Ainda me veio um jovem e perguntou se dava para congregar ali. Eu falei, dá sim, porque encontrei bastante coisas que está encaixando dentro daquilo que eu aprendi dentro das Escrituras. E ali naquela congregação, naquela denominação, que eu não estou aqui para falar o nome dela, eu congreguei ali mais de 20 anos, fiz todo o seminário, fui consagrado ali um evangelista.
e fiz o meu seminário. Só que tem uma coisa, que eu não fiquei apenas naquele seminário que era processado ali naquele lugar. Sempre em cima daquelas aulas de seminário eu ia me aprofundar mais um pouco, buscar pesquisa em cima daquilo. E eu acabei, após alguns anos, depois de 20 anos, tive várias experiências nos dons espirituais, a ponto de um dia o Senhor me dar uma visão que tinha uma moça na rua, passando na rua, e ali 2 varões pegavam aquela jovem e botavam sentada no último banco da igreja e ainda falava por que ela estava chorando no meio da rua, porque ela tinha saído de casa com a intenção de suicídio, de ser jogada debaixo de um carro. E aqueles 2 varões, naquela visão, pega aquela jovem e coloca sentada no último banco daquela igreja. E nós, quando fomos ver o culto, né, eu passei pelo lado, saí da sala onde nos reuníamos, e quando eu passo na janela, eu vejo a jovem da visão sentada lá no último banco. E o irmão que pregou, nesse dia, ele pregou em cima desta visão, e aquela jovem chorava de soluçar. Aí quando foi no final do culto, eu fui atendê-la, já sabendo o que tinha acontecido com ela, porque ela queria suicidar. E o motivo era porque o namorado tinha dado um fora nela. Aí ela me pergunta, como podia, se ela não conhecia ninguém dali, ninguém conhecia ela, e contaram a vida dela. Eu falei, só tem engano seu, porque tem sim. O Espírito Santo mostrou que você saiu de casa para suicidar. E os anjos do Senhor colocou você aqui dentro. Aí aquela jovem, foi uma das experiências, que foi várias, até que um dia o próprio Senhor me manda sair daquele lugar. E eu não entendia, porque eu me dava até bem com todos os irmãos ali, e gostava ali daquele sistema de culto. Mas só que Deus tinha algo mais elevado para minha vida, acerca do reino dos céus, que não está dentro de denominação nenhuma, está depositada dentro no amor de Deus que Ele tem para com as nossas vidas, e todos aqueles que entraram no projeto de religação com Deus. E tenho vivido algumas experiências hoje, depois de bastante tempo examinando as Escrituras, consigo enxergar algo que mesmo depois de tanta procura, encontrar aquele lugar que me agradava tanto, ainda está fugindo tanto daquilo que é a verdadeira doutrina dos apóstolos, a verdadeira doutrina que Jesus nos ensinou. Então esta caminhada, essa saga toda, nos deixa hoje um resultado. Eu costumo até brincar, eu me identifico muito com o apóstolo Paulo. Eu costumo brincar o seguinte, que eu me identifico com Paulo, com o apóstolo Paulo, porque Paulo não gostava de crente, e eu também, desde o tempo lá da igreja católica, eu me sentia algo. Só que depois que eu conheci as Escrituras, eu aprendi a ver que no meio das pessoas chamadas crente, existe 2 povos diferentes. Existe um povo que é os escolhidos, e existe o joio que está no meio do trigo, que é aqueles que faz a gente se decepcionar com várias coisas que nós deparamos dentro das congregações, no modo geral. Eu aprendi esta coisa. Então, esses que são os separados, que separado quer dizer santo, então esses vale a pena a gente comungar com eles, porque eles estão no mesmo propósito de voltar a religar com Deus. E nós hoje
meditando nisto e nas escrituras sagradas, nós alcançamos uma coisa interessante nessa saga toda, nesta caminhada, que é, através da fé, nós cremos que já estamos vivendo na eternidade e que vai reunir um povo separado para estar ali eternamente ao lado do Criador. E também aprender que, através do Espírito Santo, as nossas dúvidas, aquelas escamas que o apóstolo Paulo tinha, existia nos nossos olhos também, e estas escamas caíram. Como Paulo não gostava, eu também não gostava de crente. Paulo era baixinho, eu também sou baixinho. Paulo era careca, também sou careca. Mas tem um detalhe interessante também, que Paulo sempre amou, mesmo agindo de maneira errada, ele tinha desejo de servir a Deus. E é esse mesmo desejo que eu tenho. E quando descobri sobre a oração que eu fiz ao Senhor, ao Criador, e ele me responde ali naquela rapidez toda, não levou nem 24 horas para me dar a resposta do que era a verdadeira justiça. E hoje eu tenho esta convicção que não tem outro lugar. Para onde iremos nós se não for para os braços do Senhor? Porque só Ele tem palavra de vida eterna. Então, através do Espírito Santo, para nos dando perseverança, nos produzindo os frutos do Espírito nas nossas vidas, até chegar o grande dia, que eu acredito que não vai levar tanto tempo mais, porque os sinais que o próprio Filho de Deus anunciou, a gente temos contemplado o acontecimento, o cumprimento desses sinais hoje, e tudo indica que a igreja não vai levar muito tempo mais para ser arrebatada. O que nós temos que fazer em cima disso? É procurando nos separar cada vez mais. A palavra separado quer dizer santo, é santificando cada vez mais. E lendo o Apocalipse, o próprio Senhor falando ali através do apóstolo João, aquele que gosta de pecar, que peca mais ainda, que surge mais ainda. Mas aquele que é santo para continuar santificando. Então nós descobrimos isto na palavra, e com a ajuda do Espírito Santo nós vamos acabando de findar esta corrida para a eternidade. Então o resultado desta saga é a vida eterna. Então, resumindo todas as experiências que tivemos, tanto sociais como espirituais, as decepções e alegrias, hoje nos transforma de uma tal maneira, tem nos forjado uma pessoa mais consciente do que faz. O que é o verdadeiro culto ao Senhor? Qual é a verdadeira igreja? Ela está dentro das congregações, porque tá a mistura do joio e trigo. Quando aquele servo na parábola de Jesus pergunta se podia arrancar o joio, ele falou que não, para não ferir o trigo. E quando o trigo amadurecesse, que fala exatamente do arrebatamento, aquele trigo é colhido e levado para o celeiro. Mas o joio, vai chegar o tempo que ele vai secar e vai ser atado em molhos e lançado na fornalha, quer dizer, lançado no juízo eterno. E isto é a experiência que eu tinha de falar um pouco do meu testemunho. E hoje, vivendo isto, inclusive esta poesia que canto antes desta palestra, foi hoje na caminhada, enquanto estava caminhando, me veio este cântico que eu gravei junto com esse testemunho.
E quero encerrar glorificando a Deus, porque tem nos renovado a cada dia, nos firmado cada vez mais, nos dado certeza da eternidade. E por isso queremos agradecer o nosso Deus, no nome do Senhor Jesus. Amém.